A Igreja Católica de rito ucraniano no Brasil marcou seu início no final do século XIX, mais precisamente no ano de 1895, quando o primeiro grupo de imigrantes ucranianos, vindos da Ucrânia Ocidental, desembarcou em território brasileiro. Seguiram-se outras levas de imigrantes ucranianos, principalmente na primeira e segunda década do século XX. Os imigrantes ucranianos, em sua maioria, eram católicos e estabeleceram-se nos estados do Paraná e Santa Catarina. Em 1896, chegaram os primeiros sacerdotes diocesanos. Em 1897, veio o primeiro religioso, da Ordem Basiliana. Entre 1900 e 1910, formaram-se as primeiras paróquias ucranianas no Brasil, localizadas em Malé, Prudentópolis, Iracema, em Santa Catarina, e em Ivaí. O rito é o patrimônio litúrgico, teológico, espiritual e disciplinar, distinto da cultura e das circunstâncias históricas dos povos e que se expressa no modo de viver a própria fé de cada igreja. A eparquia São João Batista pertence à Igreja Ucraniana Greco-Católica, como é denominada na Ucrânia, e tem sua sede na capital ucraniana Kiev. É governada por um arcebispo maior. Atualmente, o arcebispo-mor é Dom Sviatoslav Shevchuk. A eparquia é uma porção do povo, cujo cuidado pastoral se encomenda ao bispo, com a cooperação do presbitério, unida a seu pastor e congregada por ele no Espírito Santo, mediante o Evangelho e a Eucaristia. Comparando, para esclarecer, a eparquia é igual a uma diocese no rito latino. O bispo-eparca é aquele a quem se tem confiado o governo de uma eparquia. O eparca, como vigário e legado de Cristo, tem por tarefa de apacentar e governar o rebanho a ele confiado. A sede da eparquia ucraniana no Brasil se encontra em Curitiba, e seu atual eparca é Dom Volodymyr Kobych, e seu bispo auxiliar é Dom Meron Mazur. A eparquia ucraniana no Brasil tem a seguinte história. Até 1952, os fiéis ucranianos estavam sob a jurisdição dos bispos latinos, das dioceses de Curitiba, Ponta Grossa e Jacarezinho. Daí foi nomeado o primeiro bispo exarca ucraniano no Brasil, na pessoa de Dom José Martinetes. Em 29 de novembro de 1971, Sua Santidade o Papa Paulo VI erigiu o exarcado para a eparquia São João Batista para os ucranianos católicos no Brasil, com sede em Curitiba. Na mesma ocasião, o Papa nomeou Dom José Romão Martinetes como o primeiro eparca, cuja tomada de posse aconteceu no dia 29 de julho de 1972, na Catedral São João Batista, em Curitiba. Na mesma data da criação da eparquia, o Papa nomeou o reverendíssimo padre Efraim Basílio Crevey como bispo coadjutor de Dom José Martinetes. Dom Efraim foi sagrado bispo em Roma pelo Santo Padre o Papa Paulo VI no dia 13 de fevereiro de 1972. Em maio de 1978, Dom José, debilitado em virtude de séria enfermidade, apresentou o seu pedido de renúncia ao governo da eparquia de São João Batista, tornando-se bispo emérito. Dom Efraim Basílio Crevey, sendo coadjutor, assumiu o governo da eparquia. Dom José faleceu no ano de 1989 em odor de santidade. Seus restos mortais estão sepultados na cripta da Catedral São João Batista, em Curitiba. No dia 10 de dezembro de 2003, o Papa João Paulo II nomeia Dom Volodymyr Kobych como bispo coadjutor e, em 2004, Dom Volodymyr é ordenado bispo. Em dezembro de 2005, o Papa Bento XVI nomeou Dom Meron Mazur bispo auxiliar da eparquia ucraniana no Brasil. Sua sagração episcopal aconteceu em fevereiro de 2006.
Em 2007, Dom Efraim, seguindo as normas canônicas da Igreja, torna-se bispo emérito. No seu lugar, assume o bispo coadjutor, Dom Volodymyr, como novo eparca. No mesmo ano de 2007, o Santo Padre, o Papa Bento XVI, nomeou mais um bispo auxiliar para a eparquia ucraniana, Dom Daniel Kozlinski, o qual, em 2012, torna-se administrador apostólico para os ucranianos na Argentina e, desde esse ano, como visitador apostólico para os ucranianos no Paraguai, Uruguai, Venezuela e Chile. Atualmente, a eparquia conta com 26 paróquias. Tem 22 sacerdotes diocesanos e 60 sacerdotes religiosos da Ordem de São Basílio Magno. 13 sacerdotes religiosos estão em missão pastoral em outros países. A Ordem Basiliana conta também com 10 irmãos consagrados. Прийшла пора нам, побратими, знов зібратись врешті всім. Не терпить час, ідуть години, чи бути нам, чи ні. І землю, рід свій не забули, ми, пізнавши цілий світ, в країні віримо, здобудем, і величі славить світ. Ти Україну благослови, Небесний Отче наш благає ми, єдину в світі, в житті одну, нам Україну збережи святу. Ти Україну благослови, Небесний Отче наш благає ми, єдину в світі, в житті одну, нам Україну збережи святу. Радімо всі любов'ю, миром, з тисячний величний день. Іван Павло святіший з Риму зникнув назустріч йде. Радійне сонце зоряного, святістю сідає сам. Країну любимо придава, світові щастя шан. Ти Україну благослови, Небесний Отче наш благає ми, єдину в світі, в житті одну. A eparquia é abençoada com as seguintes congregações religiosas femininas que desenvolvem sua missão de acordo com o carisma próprio: Irmãs Servas de Maria Imaculada,
vindas da Ucrânia em 1911 para o Brasil. Irmãs Catequistas de Santa Ana, fundadas no Brasil em 1932. Irmãs da Ordem de São Basílio Magno, vindas dos Estados Unidos em 1972. Irmãs São José vieram para o Brasil em 1985 do Canadá. Instituto Secular das Catequistas do Sagrado Coração de Jesus, fundadas no Brasil em 1940 pelo padre Christopher Miskiw. Atualmente, a eparquia possui aproximadamente 150 mil ucranianos que pertencem para a eparquia ucraniana no Brasil. O papel que os fiéis exercem na eparquia é constituir famílias com estruturas cristãs sadias para a sociedade e a igreja. As famílias são o berço para as vocações sacerdotais e religiosas. Zelar, administrar e manter os templos sagrados, as igrejas, e zelar pelos seus sacerdotes. Participar dos movimentos religiosos nas igrejas, aprofundando assim a vivência da fé e tendo assim uma participação mais efetiva na vida e no serviço da igreja. Na eparquia existem várias organizações, movimentos que tornam a igreja viva e participativa, como Apostolado da Oração, Grupo de Jovens, Movimento Mariano, Movimento Eucarístico Juvenil, Movimento dos Cursilhos de Cristandade. Movimentos ainda existentes na eparquia, embora devem seguir o rito bizantino ucraniano, é o movimento da renovação carismática e os focolarinos. A eparquia ucraniana conta também com organizações laicas, Representação Central Ucraniano-Brasileira, Sociedade dos Amigos da Cultura Ucraniana, Sociedade Ucraniana do Brasil. Existem aproximadamente 25 grupos folclóricos, sendo os maiores Barvinok de Curitiba, Poltava de Curitiba, Veselka de Prudentópolis, Kelena de União da Vitória, Spomen de Malé, Sonhashnek de Cascavel e outros. Comitê de Terras, o qual existe aos necessitados e famílias sem moradias e sem terra para o plantio. Foi fundado pelo reverendíssimo padre Pedro Balzar e auxiliado com doações de benfeitores dos Estados Unidos, do Canadá e de outras fontes. A eparquia possui jornais e revistas que são editados. Jornal Prácia, dos Padres Basilianos, desde o ano de 1912. Jornal Missionário dos Padres Basilianos, desde o ano de 1911. Jornal O Lavrador, hoje na versão eletrônica. Boletim informativo da eparquia, redigido e editado pelo Bispo Eparca Dom Volodymyr. A Rádio Copas Verdes em Prudentópolis. Parte das ações e da paróquia São Josafat de Prudentópolis. Programas de cunho religioso, missa cantada dominical, terço diário, comunicados paroquiais, meditações e reflexões, programa vocacional cada domingo, programa cultural com músicas ucranianas. Rádio Zabava, música ucraniana através da internet de Prudentópolis. Programas ucranianos e principalmente programas musicais ucranianos em várias estações de rádio no Paraná. Também há alguns personagens em destaque na sociedade, oriundos da comunidade ucraniana. Helena Kolodji, maior poetisa do Paraná e uma das maiores do Brasil. Miguel Bakun, artista, pintor moderno, um dos mais famosos do Paraná. Doutora Oksana Boroshenko, professora e historiadora de destaque na Universidade Federal do Paraná. Vira Selyanska, do Rio de Janeiro. Dr. Afonso Antoniuk, um dos maiores neurocirurgiões do Paraná. Zenek Krauchuk, diplomata de carreira, atualmente na Embaixada Brasileira em Honduras.
Nos governos federais, estaduais e municipais, participaram e participam muitos descendentes de ucranianos. Ти Україну благослови, Небесний Отче наш благає. Прийшла пора нам, побратими, знов зібратись врешті всім. Не терпить час і